Olá, amiguinhos! Estamos aqui, Mel e eu, para que a gente possa, nesse vídeo, falar mais um pouco sobre os países do mundo, né, tia Mami? Isso mesmo, sobre os países do mundo. E a gente quer convidar você agora a falar, junto com a gente, o verso desse mês, né? Ah, sim! Este é o verso. O verso está em Mateus 24, 14 e diz o seguinte: porque este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para todas as nações e então virá o fim. Olha só, crianças, hoje nós vamos falar sobre um outro continente. Mas a gente não ia falar sobre países, tia Mami? A gente vai falar sobre países, mas a gente também vai falar sobre um continente, porque dentro de continentes existem o quê? Países. Isso mesmo, existem países. Ah, agora eu captei a mensagem. Então, galera, a gente vai falar hoje então sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre o continente europeu. Eu sei uma coisa do continente europeu. O que você sabe? Eu sei que o continente europeu é um continente que possui 50 países. E além dos 50 países que tem no continente europeu, O que mais que tem lá? lá tem europeus. Ah, sim, lá possuem europeus, isso mesmo, ô Mel. É isso mesmo. Eu tô sabendo das coisas. Muito bem. Ô Mel, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra você, Mel, é a seguinte. É verdade que o continente europeu, ele fica situado em 3 hemisférios diferentes? Sim, ele fica situado nos 3 hemisférios. Hemisférios norte, hemisfério Oriental, e hemisfério ocidental. nos 3. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta pra fazer pra você. Pode fazer que você responda tudo, porque eu estudei direitinho o que eu tinha que estudar. Muito bem, então vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte. Você sabe mais ou menos quantos são os quilômetros desse continente? O continente europeu, ele tem mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados. Muito bem, como é que é o clima de lá? O clima da europeu, ele é mais temperado e mediterrâneo e também polar. Polar? O que significa o polar? Frio pra caramba! E você poderia me dizer quais são os idiomas mais falados na Europa? Os idiomas mais falados na Europa são o russo, também o alemão, francês, inglês, também tem o italiano, né? Chamam o espanhol, e também tem o português. O português. O português de Portugal, que Portugal fala português. Mas desse jeito sendo muito puxado. Ok, muito bem. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você agora. Sim. Você sabe me dizer qual é a população em média, assim, do pessoal europeu? Nós temos uma população de mais ou menos de 750 milhões de habitantes. Muito bem. E quais são as religiões que predominam aí na Europa? As religiões, esse é muito fácil. Então fale. As religiões são cristianismo, islamismo e o judaísmo. Essas são as 3 mais praticadas? Isso mesmo. São as mais praticadas lá na Europa. Muito bem. Eu tenho mais 2 perguntas. Certo, pode mandar que você responder tudo. Então me diz o seguinte. Qual é a moeda utilizada na Europa? A mais utilizada é o euro e também tem as libras esterlinas. E agora eu tenho uma última pergunta para fazer para você. Manda aí, tia Moni. A gente falou agora há pouco que uma das religiões que existem lá na Europa, né, uma das 3 religiões maiores que tem lá, é o cristianismo. Sim, e entre eles está o adventismo. Muito bem, é sobre esse que eu quero perguntar. Então pergunte. Quem foi o primeiro missionário a ir lá para a Europa? O missionário adventista que foi primeiro para a Europa foi John Andrews. John Andrews foi o primeiro? Sim, John Andrews. Na verdade, esse território ele foi o destino do primeiro missionário estrangeiro da denominação adventista. Muito bem. E para onde ele foi? Ele foi para a Suíça em 1874. E sua dedicação, tia Moni? E crianças, sua dedicação às publicações teve uma forte influência sobre os primeiros crentes e simpatizantes da igreja.
e levou à expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a Europa. Hoje o território desta divisão tem uma população de mais ou menos 340 milhões de pessoas. E desses 440 milhões de pessoas neste território da divisão europeia, tem cerca de 180 mil membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E apenas 180 mil adventistas? Isto é de assustar. É verdade. Mas diz que está diminuindo a cada tempo lá, porque as pessoas, elas estão se tornando cada vez mais egoístas e não querem mais ficar perto de Deus. Muito bem. E o que nós podemos fazer? Nós podemos orar por essas pessoas e orar pelos missionários que estão indo lá para a Europa para falar de Jesus. Isso mesmo. Vamos hoje orar então pelos europeus? Vamos orar pelos europeus. Feche seus olhos aí, gente. Querido Deus, hoje nós conhecemos um pouquinho sobre a Europa e queremos entregar todas aquelas pessoas em tuas mãos, que o Senhor possa de alguma forma tocar o coração delas e mostrar para elas o amor de Jesus. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém! A gente volta no próximo vídeo para falar sobre outros países ou continentes do mundo. Então não vai perder, hein? Tchau!